Ele não é um homem de uma profissão só. Carioca, mais conhecido como o pai da Radical Chic e do Gatão da Meia-Idade. Ele é também ilustrador, roteirista, jornalista, escritor, artista plástico, entre outras profissões. A nossa entrevista de hoje é com o cartunista Miguel Paiva. Miguel, o que veio primeiro, a escrita ou o desenho? Pois é, eu sempre achei que tinha sido o desenho, porque eu comecei desenhando cartoons e tal, mas eu me lembrei agora que eu fui premiado num concurso de poesia. Eu tinha 12 anos, entendeu? Então, não foi desenhando, foi escrevendo. Apesar de eu sempre me considerar oficialmente, mesmo garoto, ainda que eu comecei muito cedo, um cartunista, não um poeta ou um escritor. Hoje eu faço as duas coisas. E como começou seu interesse pelo desenho e de onde vem sua inspiração? Olha, eu estudava no Colégio de Aplicação da UFRJ, aqui na Lagoa, que era um colégio modelo na época, nos anos 60, era um colégio ligado à Universidade, à Faculdade de Filosofia. E então era um colégio que estimulava muito a criatividade. Eu comecei a desenhar no próprio colégio quando os responsáveis pela seção de humor do jornal, nós tínhamos um jornal impresso em papel jornal e tudo, quando eles disseram que não poderiam mais fazer a sessão de humor, então eu não sei nem porquê, movido por que loucura ou intuição, eu digo, eu faço. Eu e um colega meu, Marcelo, assumimos a página e começamos a fazer a sessão de humor, assim, arriscando tudo. A gente gostava muito de cartoon, mas a gente nunca tinha feito. Então foi uma aventura meio pioneira, meio louca, que acabou dando certo. Nessa época eu tinha 16 para 17 anos. E imediatamente depois eu engrenei profissionalmente nisso. Quer dizer, foi um momento no Brasil em que essas coisas aconteciam. O Ziraldo editava no Jornal dos Esportes um suplemento de humor chamado Cartoon JS, que era um espetáculo que todos os cartunistas, os que começaram, os que já estavam consagrados na época, estavam participando. Então, dali foi realmente o primeiro degrau. E dali para o Pasquim, como é que foi essa trajetória? Não foi tão rápido, porque teve um intervalo de 2, 3 anos ali. Eu fiquei super amigo do Ziraldo. O Ziraldo acreditou em mim, não sei também movido por qual intuição, porque eu desenhava muito mal naquela época. Mas é engraçado, eu achava que eu desenhava mal, mas vai ver que a pessoa que conhece percebe, como eu hoje percebo em quem está começando, quem tem realmente capacidade para fazer, quem tem vocação, talento e tudo mais, e quem não tem. E vai ver que o Ziraldo percebeu, atrás da minha insegurança ali, que tinha alguma coisa, algum caminho. Então a gente eu comecei a participar muito das coisas que ele fazia, comecei a trabalhar efetivamente com ele. E foi um momento mágico para mim, porque foi a hora que eu aprendi tudo. Quer dizer, todo o meu aprendizado superior, digamos assim, a minha faculdade foi com o Ziraldo. Toda a parte técnica, como utilizar material, como pintar, utilizar tinta, noção de layout, todas como resolver a questão, como desenhar uma mão, um pé, essas coisas assim, que parecem simples, mas são muito complicadas. Então ali já estava o primeiro passo, eu comecei a conhecer as pessoas. Quando nasceu o Pasquim, eu ainda levei algum tempo para começar. O Ziraldo, a uma certa altura, achou que era a hora de eu alçar voo sozinho, me mandou embora, me demitiu. e eu bati na porta do Pasquim e reencontrei o Ziraldo lá. Quer dizer, ficamos amigos. Ele me mandou realmente embora porque ele achou que eu tinha que tentar coisas maiores. Entendeu? E o seu envolvimento político, ele começou no Pasquim ou você já tinha esse envolvimento antes de entrar no Pasquim? Não, eu já tinha. Eu comecei, mesmo ainda antes de sair do colégio de aplicação, eu comecei a participar do movimento estudantil, vestibulando, e muitos amigos e colegas estavam envolvidos muito mais seriamente do que eu. Quer dizer, era um momento muito difícil, porque você um pouco tinha que escolher entre se envolver politicamente mesmo na clandestinidade contra a ditadura ou assumir um outro trabalho, quer dizer, lutar contra a ditadura de outra maneira, né? Que foi a maneira que eu mais ou menos escolhi em tentar fazer a minha parte com o que eu sabia fazer, que era desenhando, fazendo humor. E fui preso na famosa invasão da reitoria em
68, fui preso com mais outras tantas pessoas como estudante ainda. E depois, quando eu entrei para o Pasquim em 69, no final de 69, comecei a participar, a desenhar, a fazer coisas para o jornal e acabei sendo preso pelo jornal também, não na prisão de toda a redação, mas numa outra circunstância, que eu fui preso na rua. A polícia cercou nosso carro, fomos presos com armas apontadas para a gente, enfim, até descobrir que nós não éramos perigosos, subversivos, apesar de sermos do Pasquim, demorou um tempo. Mas isso foi criando uma situação bastante preocupante de segurança mesmo, de tranquilidade. O país estava começando a mergulhar numa época bem dramática. E aí que você decidiu ir para a Itália? Foi para fugir desse momento que o Brasil passava? Foi. Na realidade eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a publicar e a receber por isso aos 17 anos. O que é uma coisa meio mágica, né? Você com 17 anos publicar um desenho e ser pago é uma mecânica que a gente não sabe muito bem como funciona, mas produz um efeito muito grande em mim. Aí eu acreditei que aquele era o meu caminho. Não fiz faculdade, decidi que eu não queria fazer faculdade, decidi me dedicar mesmo ao desenho. E aí, essa época, com o Pasquim, com o surgimento do Pasquim, com toda essa efervescência, existia um mercado de humor bastante grande. A gente conseguia fazer coisas interessantes e receber por isso. Mas o humor, como sempre, ele instiga muito. Ele normalmente é um humor contrário às situações autoritárias, principalmente. Crítico, né? Crítico. Então, como a situação do país se agravava muito, o humor começou a sofrer muito com isso. Os espaços de humor começaram a diminuir. E mesmo que eu já tivesse uma atividade como artista gráfico também bastante grande, eu fazia direção de arte de livros, eu fazia capas, eu fazia muita coisa, fazia ilustrações para revistas. A situação política estava muito grave, estava muito séria, então você começa a não sentir mais graça nas coisas. Entendeu? Não faz sentido você trabalhar e viver num país onde você não consegue sair na rua tranquilo. E a minha situação estava assim um pouco, apesar de eu não estar envolvido concretamente em nada, a ameaça estava à minha volta. E aí, como eu já tinha estado em Milão 2 vezes, já tinha conhecido o Ravone, que foi o meu representante lá os anos todos que eu morei lá, e ele gostou muito do meu desenho, achou que tinha interesse, tinha futuro, que lá iria funcionar. E eu não pensei 2 vezes, eu juntei minhas poucas coisas, meus poucos dólares e fui embora. E como é que foi essa experiência na Itália e o que isso influenciou no seu trabalho? Olha, na minha vida foi um marco. Eu sempre digo assim que meu ensino superior foi feito em 2 partes. O primeiro período que eu trabalhei com o Ziraldo, que foi o aprendizado técnico, né, da profissão. E depois os anos que eu morei em Milão, foi onde eu aprendi a ser um profissional do desenho. Onde você aprende a se inserir no mercado, o que é o mercado, como se relacionar, o que você deve fazer para as coisas darem certo. Quer dizer, todo um aprendizado na prática dentro de um mercado completamente, apesar de rico, estranho, né? Numa língua estranha, entendeu? Num país estranho. Então, ao mesmo tempo que tinha esse lado fascinante, né, desse desafio, eu tinha que aprender. O primeiro ano que eu fiquei lá, eu não consegui vender um desenho. Eu fui vivendo com o dinheiro que eu tinha levado, até quando o dinheiro já estava acabando, eu já estava pensando em voltar. Eu consegui o primeiro contrato, um personagem, e a coisa começou a andar e nunca mais parou. Como era a relação com os outros artistas, com os outros desenhistas? Era muito importante a convivência lá, porque a agência que me representava, a Quipus, representava quase todos os cartunistas e quadrinistas. Europeus, sul-americanos principalmente, os argentinos, brasileiros. Então a gente estava sempre em contato, tinha os salões, as feiras de humor, as feiras de quadrinho, todo ano a gente se encontrava, se relacionava, trocava ideias, estava junto, se divertia. E a própria Quipus, que era a agência, reunia essas pessoas. A gente se encontrava o tempo todo. Fui vizinho de porta do Quino, entendeu? O Mordilho estava sempre lá. O dia que o meu filho nasceu, eu estava fazendo um almoço para o Mordilho e todos os cartunistas, e tivemos que sair correndo para a maternidade.
Então era uma vida absolutamente normal e natural, essa convivência, e isso tudo foi muito rico, porque você não só aprendia com o talento todo que eles tinham, eu era um dos mais jovens, e ao mesmo tempo os italianos estavam vivendo um momento muito efervescente de criação gráfica. Então, para mim, foi um contato com um universo gráfico que eu não tinha aqui. A minha situação lá era, quer dizer, eu não me envolvia politicamente com a Itália, eu não fazia charge política. Então, eu pude me dedicar aos quadrinhos, à ilustração, aos quadrinhos, e com isso me dedicar muito a esse aspecto gráfico. Então, foi um salto para mim muito grande, assim, o que eu chamo da minha qualidade gráfica aconteceu lá. E o humor? Porque o humor tem uma coisa muito local, né? Às vezes uma piada de um lugar não funciona no outro lugar, tem essa máxima. Mas você falou uma coisa importante, porque eu não podia fazer charge política, porque eu não me sentia à vontade. Eu fazia para cá, mas eu estava um pouco distante, o Pasquim já não era mais a mesma coisa. Tinha o JB, com quem eu fazia bastante coisa, mas fiz mais quando voltei para cá. Mas eu comecei a me dedicar ao chamado humor de comportamento, que é o que eu faço hoje, basicamente. Descobri esse universo do humor de sociedade, digamos assim, né? Como a sociedade funciona, as relações entre as pessoas, a família, as relações, a condição feminina, todas essas questões que estavam naquela época começando a surgir. Eu fui certamente o primeiro desenhista que falou de orgasmo, de aborto, de sexo, porque não se falava nisso. Porque foram anos de regime militar. Qualquer folga, qualquer brecha, a gente ia criticar o governo, não se dedicar a esse tipo de coisa. Quando a primeira brecha abriu, eu acho que eu entrei nesse veio do humor, tanto é que quando eu voltei para o Brasil, foi o que me carregou, foi esse humor de comportamento, né? Você voltou em 79 e 80? Voltei no final de 79, exatamente. Em 82 você lançou a Radical Chic, que é um dos seus principais trabalhos. O que mudou na mulher de 82, quando começou a Radical Chic, para a mulher de agora? Mas antes da Radical Chic, eu fazia uma série na revista Isto É, chamada Happy Days, que foi mais ou menos um precursor do universo que eu depois quis falar na Radical Chic. O Happy Days era uma família de classe média, tinha a mãe, o pai e 2 filhos. Então todas as questões do relacionamento dentro da família eu comecei a mexer e isso fez surgir várias coisas. E quando em 82 surgiu a ideia de fazer, eu ilustrava o Veríssimo na revista de domingo do JB. Ele escrevia um texto, eu fazia a ilustração. Eu soube que ele ia sair. Aí eu rapidamente falei, gente, eu tenho que bolar alguma, eu já estou lá na página desenhando, eu preciso bolar alguma coisa para ocupar aquele espaço. E vim para casa, fiquei pensando, fiquei com essa coisa dúbia o que é a mulher. A mulher é uma coisa que tem 2 lados sempre, o lado irresponsável, mas o lado comportado, o lado louco, o lado sadio. Aí fiquei nessa coisa do Radical Chic. Aí surgiu a ideia de fazer uma mulher de 30 anos, nos seus 30 e poucos anos, que estivesse vivendo esse momento, eu acho um dos momentos mais cruciais da vida feminina, da trajetória feminina, que é essa passagem pelos 30 anos. Você ainda é suficientemente jovem e responsável, mas já rodou 30 mil quilômetros. Já então, caminha para os 500. O que você já fez, você não quer mais fazer, já tem tempo para trocar a vida, o que você não fez, você está com mais vontade de fazer, então é um momento muito rico, né, de conflito, de criatividade e tudo mais. Profissional, né? Materno, aí, todos esses. Foi na mosca. E o nome, Radical Chic, saiu? Não é um nome meu, é um termo que vem dos americanos, dos escritores americanos, que significa justamente isso, que são 2 lados, o lado radical contestador e o lado chique, que é o lado ligado à característica feminina, né? De ser vaidosa,
de curtir o próprio corpo, enfim, esses dois lados acabou preenchendo como uma luva, entendeu? E tanto é que o personagem existe até hoje. E ela ainda está com 30 anos, né? Pois é, ela tem a vantagem de não precisar envelhecer, o que a torna um personagem raro. Mas de lá para cá, eu acho que ela ficou menos radical e mais chique. Porque as questões todas que eu abordava há 30 e tantos anos atrás, não digo nem que elas foram resolvidas, não. Mas não são mais tão secretas ou tabu como eram, entendeu? Hoje qualquer programa de televisão fala dessas questões todas, fala de sexo, de aborto, de aborto se fala muito. Se fala de sexo, de orgasmo, de prazer, de relacionamento, quer dizer, não são mais questões tão problemáticas como eram quando a Radical foi criada. Mas não acho que tenham sido solucionadas, só virou um assunto mais falado. Mais entendeu? corriqueiro. Mais né? corriqueiro, mas de qualquer forma tira um pouco o foco da novidade, da coisa que você vem a abordar como uma coisa nova. Então eu acho que ela passa por um período hoje que é mais questões psicológicas mais profundas ou questões sociais um pouco maiores, entendeu? De comportamento um pouco mais social. E isso faz com que ela seja menos radical, mas chique ela será sempre. Então eu acho que diminuiu um pouco a contundência, entendeu? E estabeleceu uma relação um pouco mais serena com o personagem. E o Gatão da Meia-Idade, como é que surgiu? O Gatão surgiu porque as pessoas começaram a me cobrar um pouco isso, o universo masculino. Eu já fazia Radical há bastante tempo e mergulhado no universo feminino, e todo mundo dizia, e os homens, e os homens? O homem não está muito habituado a se revelar, né? Não é transparente como a mulher é. O homem não gosta de se questionar, acha que isso significa perda de poder, é uma série de bobagens que o homem pensa. Então nunca tinha me passado pela cabeça, começaram a me pedir coisas desse tipo. Eu disse, não sei o que eu faço, se eu escrevo uma peça de teatro, se eu escrevo um livro sobre isso, o que eu faço? Eu comecei a pensar, e uma noite eu comecei a ter ideias e tive assim, ideia para 48 tiras, uma loucura. Então saiu tudo com uma efervescência, porque aí eu descobri o veio, entendeu, do personagem. É isso, é perfeito. Eu tinha mais ou menos a idade dele, que aí já é um quarentão, e as coisas começaram a vir. Eu queria fazer um personagem diferente da Radical, queria fazer um personagem que tivesse uma identificação, que tivesse um lastro, que tivesse uma história. Ele tinha sido casado, ele tinha uma filha, quer dizer, é uma coisa muito precisa. A Radical é muito mais emblemática do que real, né? Ela significa, simboliza um monte de coisa. O Gatão não, o Gatão é um personagem que você encontra, pode ser seu vizinho, né? E foi uma explosão, assim, foi um sucesso imediato. A Radical levei um tempo, porque as pessoas reagiam, um personagem feminino, fui criticado, fui chamado de feminista, mas de uma maneira negativa por certos homens, entendeu? Que não entendiam muito bem a questão. Mas com o Gatão não, o Gatão foi ali na mosca também, porque as mulheres gostavam, porque viam seus homens retratados ali, os homens estranhavam um pouco, mas ao mesmo tempo se solidarizavam, quer dizer, sentiam que aquele personagem era querido, era uma coisa que eles podiam se identificar. Porque tinha um lado assim um fracasso simpático, uma tentativa esforçada, uma coisa meio gauche na maneira de viver, entendeu? Que criava uma simpatia muito grande pelo personagem. E foi outro caminho que nunca mais parei também, entendeu? E o Gatão, na realidade, ele é um personagem, mas ele é um espaço no globo também que eu tenho, que é um espaço mais ou menos meu, aquele quadrado é meu. Eu tanto posso fazer histórias com o personagem mesmo do Gatão, como posso fazer questões minhas, relativas ao país, à questão social, Copa do Mundo, cidade, enfim, o que me vier na cabeça, eu uso aquele espaço do Gatão. É do Gatão, mas
eu tenho uma autonomia para fazer outras coisas, entendeu? Mas o Gatão já virou filme. E como é que foi essa experiência de ver esses dois personagens, a Radical Chic e o Gatão da Meia-Idade, ganharem carne, osso, voz? Com a Radical foi fantástico. Foi a Andréa Beltrão que fez na Globo o programa, que era dividido em duas partes. Tinha uma parte que eram as histórias da Radical e uma parte que era um game show. Tudo feito 5, 10 anos antes de virar moda isso, né? Mas o dia que eu entrei no camarim que via a Radical, que via a Andréa vestida de Radical e caracterizada com a peruca, com tudo, foi um susto, porque realmente a Andréa se dedicou muito a criar o gestual da personagem, tudo bem, e ela ficou a cara da Radical, foi realmente espetacular. E o Alexandre Borges é o Gatão, não tem a menor dúvida, entendeu? Foi uma unanimidade quando eu, o produtor e o diretor do filme, pensamos numa pessoa, os três falamos ao mesmo tempo que era o Alexandre. E ele tinha feito um personagem num personagem Uma novela. Uma novela, não me lembro agora se era do Manuel Carlos, não me lembro, que ele fazia um marido da Marieta Severo, mais jovem, meio gostosão, meio canastrão, e que cantava a empregada, que era a Juliana Paz, e era assim e ele tinha muito esse approach que o Gatão tem, entendeu? Aí foi perfeito, aí ele deixou crescer o cabelo, fizemos o rabinho, e ele engordou um pouquinho para ter uma barriguinha do Gatão e tal. Agora, as tirinhas são muito sintéticas, os textos das tirinhas, e você se aventurou também a ser colaborador de autor de novela. Como que é essa diferença? Porque a novela são capítulos e capítulos e capítulos. Foi uma experiência interessante, mas eu já tinha feito outras coisas assim. Eu já tinha escrito Malhação, já tinha escrito para a TV programas, mas dramaturgia foi assim intensa, foi essa experiência a primeira. Porque eu gosto de escrever, eu escrevo, quer dizer, eu acho que eu sou bom em diálogos e o quadrinho é uma manifestação do diálogo intensa, né? Então eu acho que foi uma experiência muito interessante que eu gostaria até de seguir fazendo, entendeu? De ter outras chances, entendeu? De fazer. Mas é que a minha vida sempre foi tão variada, tão intensa, eu jogo nas 11, como a gente diz, eu faço tanta coisa sempre, que é difícil eu me dedicar a uma coisa só. Agora eu comecei a pintar. Eu descobri a maravilha que é pintar. Eu tenho uma casa na Serra, e lá tem bastante espaço e tudo, e eu estou pintando e estou fazendo umas coisas maravilhosas, grandes, uns quadros enormes. Estou podendo extravasar toda a minha vontade de pintar, e aí isso ao mesmo tempo está me trazendo uma serenidade, assim, uma tranquilidade interna, uma paz, eu estou fazendo sem preocupação. É claro que eu vou vender, é claro que eu vou fazer uma exposição um dia, mas não estou com prazo, não estou com hora, não estou preocupado com isso, estou exercitando esse enorme prazer que é a relação entre as minhas ideias, a minha cabeça, minha mão, o pincel e a tela. E essa nova fase de pintar, de extravasar, tem a ver com você estar escrevendo um livro sobre a sua vida? Não, acho que não. Eu acho que isso veio depois, porque esse projeto do livro, na realidade, se parece com as outras todas coisas que eu fiz. Eu queria, depois de tantos anos de profissão, eu queria mostrar tudo que eu já fiz, fazer uma retrospectiva, uma exposição, mas uma exposição é uma coisa tão complicada, tão cara, que eu não quero fazer uma exposiçãozinha. É muita coisa. São 40 anos de produção. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer um livro e tal. Eu achei que era melhor, não, vou fazer um livro gráfico com as imagens, tudo. Aí depois eu parei e falei, não vou fazer um livro gráfico. Eu tinha começado simultaneamente a escrever um livro que era mais ou menos um livro de memórias mais ficcionada, entendeu? Não era a memória da minha vida, mas era a minha vida contada como ficção, com personagens, enfim. Aí eu comecei a falar, não vou fazer nem uma coisa nem outra, eu vou fazer um livro de memórias gráfica, entendeu? Então aí o livro chama Memória do Traço, que é toda a minha vida relacionada ao meu trabalho, ao desenho. Eu vou contar 1000 histórias, vou contar as histórias da Itália, vou contar as histórias do colégio, mas está tudo relacionado ao desenho. Porque como eu comecei muito cedo, também é muito fácil. Desde os 14 anos você já pode relacionar minha vida ao traço, entendeu?
E então está sendo uma viagem, assim, não só uma viagem em termos de lembrar, eu estou fazendo com meu filho, o segundo, não esse que nasceu em Milão, o segundo que é jornalista. Estou fazendo o livro com ele, além de todo o trabalho das entrevistas e de transformar isso em texto, tem todo um trabalho de pesquisa, que eu, graças a Deus, tenho esse material arquivado todo na Serra. Tenho um escritório lá com tudo organizado, catalogado, arquivado, entendeu? Então, é um trabalho de garimpagem também, em cima do que eu estou contando, o que pode ser usado no livro em termos gráficos, em imagem e tudo mais. Então eu não sei nem mais, eu tô tão mergulhado nisso que eu digo, eu não sei se alguém me convidar agora para escrever uma novela, eu acho que eu não vou querer. Porque eu estou muito focado nisso, está sendo muito importante para mim, entendeu? E é um trabalho sem estresse, é um trabalho sereno, tranquilo e que eu sinto, na minha intuição, que está ficando muito bom. Então eu tenho que mergulhar nisso mesmo. E ser cartunista hoje é uma profissão viável no Brasil? Acho complicado. Apesar de que os tempos são outros, quer dizer, a internet criou um universo para o humor, não só especificamente o cartoon, mas o humor em geral, muito bom e muito grande. Você não consegue quantificar isso ainda, nem em termos de qualidade, nem em termos de grana, né? Como é que você pode sobreviver com isso? Você tem fenômenos, Porta dos Fundos, é um fenômeno que deu uma decolada e virou um negócio. Né? Mas não é fácil, tem muita gente produzindo muita coisa e muita coisa boa. Mas eu acho que não tem espaço para tudo, quer dizer, espaço comercial, né? Digamos assim. O espaço impresso é muito menor do que era quando eu comecei. Vários jornais fecharam, o papel custa muito mais caro hoje, entendeu? Os jornais estão sintetizando, economizando demais. Quer dizer, eu acho que quem conquistou um espaço no jornal hoje não larga nem forçado, entendeu? Agarra com unhas e dentes. Mas a gente sabe que a gente pode perder esse espaço a qualquer hora, pela própria contingência do mercado, pela própria contingência do mundo. Quer dizer, a internet hoje está ocupando um espaço muito real. E eu já me dedico a isso, eu estou voltado para isso também. Mas isso não te garante o sustento. É uma busca. A gente está procurando um caminho que possa sobreviver a essa transformação toda. Por isso que eu acho que para um cartunista é muito complicado, a não ser viver na área do reconhecimento, não na área comercial, digamos assim. Na área do reconhecimento, exposições, salões de humor, concursos. E a internet mesmo, que abre um espaço sem limite. Mas, em compensação, não sei como ganhar dinheiro com isso. Você acha que essa liberdade ela pode ser, às vezes, um pouco prejudicial? Por exemplo, o Pasquim tentou fazer uma reedição, né, alguns anos atrás. E como não tinha questão da ditadura, o país vivia em liberdade, não foi tão bem aceito no momento. Não tinha a crítica que o Pasquim estava acostumado a fazer. E agora você está colocando essa questão da internet também, que a gente tem liberdade de expor todos os quadrinhos, mas como é que fica? Tanta liberdade, fazer o que com essa liberdade? Mas essa liberdade, eu acho que no caso do Pasquim, que você citou bem, é evidente que influenciou. O público estava muito diluído, houve um processo de desmobilização do público muito grande. O público pulverizou, o público se alienou, porque naquela época o nosso público era um público interessado em saber o que acontecia no país. Hoje você está interessado em saber qual vai ser a balada da noite, a melhor, de maneira bem geral. Existe um público interessado, mas é muito pequeno, e não é um público com capacidade de consumir que justifique a sobrevivência de um jornal. Você vê que é muito raro aparecer um jornal novo, uma revista nova, não está aparecendo. Na internet pululam coisas novas diariamente. É um momento de transformação, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Acho que vai acontecer alguma coisa em direção à internet, porque os próprios grandes jornais estão todos voltados para isso. O Globo está dedicado inteiramente à internet. Está voltando todas as suas forças, tentando transformar aquilo num negócio também. Então acho que o caminho vai ser esse, porque não tem mais como voltar atrás. Essa relação que a gente tem com o computador, com o telefone, com tudo,
criou uma dinâmica completamente nova. Quer dizer, eu acho que as pessoas estão lendo menos, inclusive. Lamento isso. Eu não acho que o mercado de livros esteja diminuindo, mas as pessoas estão lendo menos. Porque com esse acesso à informação tão maior, as pessoas deveriam estar lendo mais. Mas eu acho que o mercado de livros, eu acho que ele está estável, não se alterou com isso, não foi estimulado por isso. Mas está se criando uma nova maneira de se relacionar com a informação. O que vai acontecer, eu não sei. Eu espero ainda estar bastante atuante no dia que isso for uma realidade nova, entendeu? Mas eu estou garantindo o meu futuro nos meus quadros, entendeu? Porque se ninguém incomoda, não tem editor, não tem internet, não tem diretor, não tem nada, sou só eu e mais nada. E o seu talento. Muito obrigada, espero Miguel. que resista. Muito obrigada pela entrevista, Obrigado foi a um você. prazer.